Hoje vamos falar um pouco sobre responsividade aqui. Eu aprendi a usar um recurso novo, que na verdade não é tão novo assim, mas é um recurso pouco explorado, pelo menos vejo pouca gente falando sobre isso. É o Container Queries. É uma forma de você tornar um componente, um elemento, um layout responsivo, independente do tamanho da tela. Para tornar um elemento responsivo, um layout responsivo, até então, e a gente vai continuar usando isso ainda, né? Funciona, é o Media Queries. Ou seja, o layout ele se adapta conforme o tamanho da tela. Então, se eu estou num computador, o layout tem um formato, no tablet ele pode ou não ter um formato diferente, no celular provavelmente ele vai ter um formato um pouco diferente. O Container Queries, ele não depende do tamanho da tela. Naturalmente, conforme o tamanho da tela, ele também vai se adaptar. Mas ele se adapta também ao local onde ele foi colocado ali na página. Ele se adapta àquele espaço disponível. Então eu construo ali um elemento, um componente, um layout que está na horizontal. E aí esse mesmo componente, eu vou colocar ele no blog, na coluna, na barra lateral. Ele vai se adaptar, independente de tamanho de tela. Ele vai se adaptar ao espaço disponível. Isso muda o jogo completamente. Ao menos para mim, mudou o jogo. Eu achei isso fantástico. Eu vou mostrar na tela aqui para você poder ter uma ideia de como isso funciona. Vamos primeiro ver o Media Queries aqui, ó. Esse layout, vamos chamar aqui de um container CTA, ele está aqui aparecendo na horizontal e aqui ele aparece na vertical. Eu já te adianto que aqui são dois componentes diferentes. Um está configurado para ficar na horizontal e o outro está configurado para ficar na vertical se ele estiver em um local com esse espaço disponível, uma barra lateral, por exemplo. Então ele está ocupando esse espaço, ele tem que ficar na vertical, porque se ele ficar na horizontal aqui vai ficar estranho. Perceba que se eu diminuo esse container aqui, ó, vamos deixar ele mais ou menos do tamanho daquela coluna. Olha só, esse container CTA aqui, esse elemento CTA, esse componente CTA, ele ficaria desse jeito aqui, ó, na horizontal, imagem à esquerda, conteúdo à direita. Ele não se adapta ao tamanho do espaço disponível no container Py. Ele se adapta ao tamanho da tela. Computador, monitor, tablet, celular, enfim. Ele se adapta ao tamanho da tela, não ao espaço disponível na página. Então aqui eu tenho uma coluna, essa coluna central aqui, é a coluna, vamos chamar de coluna para o conteúdo. Ela tem uma largura maior, então ela tem mais espaço disponível aqui horizontalmente, e essa coluna tem menos espaço. Então, usando Media Queries, eu naturalmente preciso criar um componente para ficar na horizontal e outro para ficar na vertical, porque ele não se adapta ao espaço disponível, ele se adapta ao tamanho da tela. Se eu diminuo aqui o tamanho da tela, vai perceber que esse aqui vai ficar na horizontal, porque num tamanho até aqui, ó, 992, se eu não me engano, é isso mesmo. 99992. Então aqui, ó, a partir de 991 pixels ou pixels, não tenho certeza de como pronuncia, ele vai ficar na horizontal. Ele não fica na vertical, mas é o tamanho da tela. Então, se eu diminuo aqui para um tamanho de celular, por exemplo, ele volta a ficar na vertical. Mas são dois elementos diferentes. Aparentemente está tudo ok, concorda? Está se adaptando ao tamanho da tela. Mas são dois elementos diferentes.
eu tenho que duplicar o elemento e fazer configurações separadas para que eles se adaptem ao espaço aqui disponível conforme o tamanho da tela do usuário, do visitante. Usando Media Queries, Container Queries, o elemento ele se adapta ao tamanho do container. Então perceba que esse elemento, olha só, ele ficou na vertical. Então esse mesmo elemento, esse mesmo componente, esse CTA, vamos chamar esse componente tudo aqui de CTA, tá? Esse mesmo CTA, se eu uso ele, eu pego ele e coloco numa barra lateral com menos espaço horizontal, ele se adapta, ele fica na vertical. Não depende do tamanho da tela. Isso significa que eu não preciso criar dois componentes diferentes. Aqui é o mesmo componente aqui, ó. Não tem diferença, é o mesmo componente. Eu estou usando ele aqui na horizontal, num espaço maior. Aqui tem menos espaço, ele fica naturalmente na vertical. Isso é muito massa, é muito massa. Vou mostrar para você aqui, basicamente, o que foi feito aqui. Então, esse container CTA aqui, ó, esse CTA, ele, por padrão, ele tem um grid de 5 colunas, onde a imagem ocupa 2 colunas e o conteúdo aqui ocupa 3 colunas. Beleza? Basicamente é isso. No entanto, eu tenho aqui, ó, o recurso @container, que é o Container Queries, que faz o seguinte: até 600 pixels, ele vai ter uma coluna. Ele vai ter um grid de uma coluna. Ele vai ficar exatamente assim, ó, até 600 pixels. Além disso, ele pega a classe CTA Card Block, que é a classe que está aqui nesse conteúdo, nesse container com o fundo branco aqui, ó, é o mesmo aqui, tá? Ele faz o seguinte: até 600 pixels, ele vai centralizar o texto e centralizar os itens. É isso que ele está fazendo aqui, ó. Dentro desse elemento com fundo branco, ele centralizou os itens que estão aqui. Perceba que acima de 600 pixels, ele fica aqui alinhado à esquerda, dentro desse elemento. É só isso aqui. Um outro detalhe pequeno é que o container Py, ele precisa ter essa propriedade aqui, ó, Container Type Inline Size. Ele precisa ter essa propriedade. Essas duas propriedades aqui, elas estão aqui simplesmente para fazer isso aqui, ó, para colocar não sei o nome disso aqui, essa possibilidade, permitir que eu arraste aqui, ó, permitir que eu diminua e aumente aqui esse container. É só para isso, tá? Não significa nada. Não precisaria ter aqui, tá? É só a título de exemplo aqui, para mostrar para você como que funciona. Mas a única propriedade que o Container Py precisa ter é isso aqui, Container Type Inline Size. Só isso aqui. E o CTA, o elemento que você quer que ele se transforme conforme o espaço disponível, precisa ter a configuração que você quiser aqui, né? Poderia, por exemplo, trocar a cor dos elementos. Aqui, por exemplo, poderia trocar a cor do fundo. Então, até 600 pixels, esse container que está com um fundo branco, ele poderia ser uma outra cor. Então, por exemplo, background color. Vamos colocar aqui um yellow. Olha lá, já ficou amarelo aqui, ó. Então, até 600... E perceba que eu estou aqui, ó. Estou editando esse elemento que está aqui, tá? O outro elemento já mudou ali. O outro componente, né? Então, poderia fazer muitas coisas aqui. Poderia trocar imagem, poderia fazer outras coisas. É o mesmo elemento, as mesmas configurações. Eu não preciso de um componente diferente
para configurar em locais diferentes do site. É o mesmo componente, é o mesmo CTA. Ele vai se adaptar em qualquer lugar do site. Se eu vou colocar... Eu uso muito isso. Então, eu tenho, por exemplo, um artigo do cliente lá. O cliente escreve artigos para o site dele, né? Então, tem lá o blog, tem um artigo, tem o conteúdo. Eu costumo colocar um CTA logo abaixo do conteúdo. Finalizou o conteúdo, tem um CTA. Normalmente, esse CTA está na horizontal. Só que eu também costumo usar um CTA na lateral, que acompanha, enquanto o visitante está rolando a página, aquele CTA fica fixado lá na lateral, acompanhando a rolagem da página. O meu objetivo é que o visitante, em algum momento, se sinta atraído ali, não é? Pelo CTA e converta. Esse é o objetivo. Então, esse CTA ele precisa se adaptar, esteja ele na horizontal ou na vertical ou na horizontal. Com o Container Queries, isso foi completamente resolvido para mim. Não preciso mais me preocupar em criar um componente diferente para colocar na barra lateral, um componente diferente para deixar horizontal em um outro espaço, enfim, é o mesmo componente. Isso é uma completa mudança de jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos construir um aqui juntos? Vamos ocultar aqui essa seção. Vamos construir juntos aqui para você acompanhar. Deixa eu dar um display none aqui para essa seção. Vamos limpar ela aqui. Vou deixar ela aqui. Beleza, vamos criar uma nova seção. Já tem aqui um container. Vamos adicionar aqui um outro bloco. E vamos adicionar mais 2 blocos aqui. Então, nós temos aqui o container que vai ser um grid aqui para a gente poder ter o mesmo layout ali que a gente tinha, tá? Um layout com uma parte central da página um pouco mais larga e uma coluna lateral mais estreita, beleza? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos adicionar aqui uma classe. Vamos chamar ela de grid container. Beleza. Vamos definir aqui que ela é um grid. Vamos dar um espaço aqui de 2 rem. E vamos colocar aqui grid 3.1, eu acho. É isso mesmo. Beleza. Então agora nós temos aqui, ó, esse bloco vai ter esse espaço maior e esse outro bloco vai ser a coluna lateral aqui, a barra lateral. Então, beleza. Então, agora vamos já adicionar aqui uma classe. Vamos colocar aqui parent. Vai ser o parente aqui, o pai do nosso elemento, tá? Do nosso componente. Então, vamos adicionar mais um bloco aqui dentro, que vai ser o CTA de fato. Tá? Então, vamos dar um nome aqui para ele, CTA. Beleza? Muito bem. Dentro desse CTA, a gente vai adicionar uma imagem, um título, um texto e um botão. Show! Só que esse título, texto e botão, eles vão ficar dentro de um outro bloco. Então, vamos embrulhar ele aqui dentro. Show! Maravilha! Vamos já definir aqui a nossa imagem. Vamos pegar essa moça aqui, ó. Beleza. Agora, nós temos que adicionar classes aqui para esses elementos. Eu vou usar aqui um recurso do Automatic CSS, que é um framework, não sei se eu já mencionei aqui. Ele vai criar as classes para mim. Então, já criou aqui, já está me sugerindo aqui os nomes, né? Então, CTA, card, não sei se já tem essa classe, vou deixar aqui desse jeito mesmo. Então, CTA, aqui se você não sabe, você pode dar o nome que você quiser para as classes, tá? Tem uma convenção, tal, mas beleza. Se você estiver aprendendo, usa o nome que você quiser. Maravilha. Então,
Temos aqui a classe CTA, que vai ser a classe do container pai aqui do CTA em si, né? A classe para imagem, para o outro container ali, que vai ser o container que vai ter o título, o texto e o botão. Show de bola! Já adicionou aqui as classes. Maravilha. Então agora a gente vai começar a configuração aqui. Antes de começar a configuração, eu já vou copiar ele, já vou duplicar esse elemento aqui e vou adicionar ele aqui na coluna lateral. Ele já está aqui, ó. Beleza? Está na vertical. Tá os dois aqui na vertical. Só que eu vou configurar ele para horizontal primeiro. Tá? Vou fazer isso aqui. Poderia fazer o contrário. Poderia configurar ele na vertical e aí depois na horizontal, né? Então, vamos fazer desse jeito? Vamos fazer assim. Então, beleza. Então, vamos deixar aqui, ó, grid com espaço 0. Vamos colocar aqui grid 1. Maravilha. Nesse bloco aqui, ó, nesse que comporta esses elementos, vou adicionar um espaçamento interno aqui. Opa, cadê? Estou fazendo coisa errada aqui. Beleza, então é aqui, ó, nesse bloco aqui. Vamos adicionar um espaçamento interno aqui, um padding. Beleza, então vamos colocar aqui um rem. Ponto 6, ponto 6, ponto 7. Opa, ponto 7, tá bom. Beleza. Maravilha. Perceba que aqui parece que ele não adicionou, né? O espaçamento interno. Aqui ele adicionou. Mas por quê? Eu estou usando a versão alpha aqui do Bricks Builder e está cheio de bugs ainda. Mas está tudo bem, você vai ver que daqui a pouco vai dar tudo certo. Ó, vamos salvar aqui. E vamos dar uma olhada para ver como é que está ficando. Show. Ó, você vê que aqui ele já adicionou um espaçamento interno. Aqui não dá muito para perceber. Eu vou adicionar uma borda aqui para ficar mais perceptível. Então, vou aqui no CTA. Vamos adicionar aqui uma borda. Solid. E vamos pegar uma cor qualquer aqui. Beleza. Vamos salvar. Show. Olha lá. Já temos aqui uma borda. Tem um espaçamento interno. Show de bola. Estão os dois na vertical. Então agora a gente vai configurar ele usando o container queries. Para que até 600 pixels, eu vou fazer o contrário aqui, tá? Até 600 pixels, ele vai permanecer na vertical. Acima disso, ele vai mudar para horizontal. Muito bem, então estou aqui no CTA, vamos aqui em CSS e vamos definir aqui, ó. Começa com container. Isso aqui é obrigatório, tá? Mínima largura aqui. Mínimo width. Beleza. Então agora, root. Root ele pega o nome da classe, tá? Beleza. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Grid template columns. E aqui a gente vai definir grid 2, 3. Show. Opa, faltou aqui, ó. Tô vacilando aqui, ó. Então aqui mínima largura 600 pixels. Beleza. Tá tudo certo até aqui. Perceba que ele não mudou nada aqui ainda, ele continua na vertical, tá? Vou salvar aqui, ó. Você vai ver que ele continua na vertical, não mudou nada. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que vir aqui no container py, no parent aqui, ó. E nós temos que definir aquele container type inline size.
nós temos que adicionar essa propriedade. Então, vou colocar aqui, ó, container type inline size. Show. Aqui já é para ele ficar na horizontal, tá? Se eu não deixei escapar nada, aqui já é para ele ficar na horizontal. Então, min with template columns, beleza. Maravilha. Vou salvar. Vamos ver aqui no front-end como é que tá. Olha lá, ó. Ele já ficou na horizontal. Ele não mudou aqui dentro do Builder, como eu já te disse. Estou usando uma versão alpha aqui, ele tem alguns bugs, então ele não está mostrando a mudança ao vivo em algumas situações. Eu vou atualizar, você vai ver que ele já vai mostrar na horizontal aqui. Olha lá, já está mostrando na horizontal. Show de bola. Vou aumentar um pouco esse espaçamento aqui dentro. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Um rem. Beleza, um rem. Show de bola. Maravilha. Muito bem. Então agora vamos centralizar ele aqui também. Então vamos pegar aqui e vamos centralizar. Show. Então ele vai centralizar aqui na vertical. Show de bola. Basicamente é isso aqui. Vamos adicionar aqui a possibilidade da gente manusear esse container aqui, ó. Então vamos pegar aqui o container e vamos adicionar aqui aquelas propriedades para fazer a nossa mágica aqui. O Container Queries a gente basicamente encerrou, tá? Ele já está mudando de tamanho. A gente vai só adicionar aquela possibilidade de diminuir aqui o tamanho do container. Então vamos colocar aqui resize inline overflow hidden. Show, já adicionou aqui, ó. Então agora, se eu diminuo aqui, ó, olha lá, ele já muda para vertical. A imagem tá meio zoada aqui, ó. Então a gente vai fazer um ajuste nela ali. Então vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui e vamos fazer direto aqui, ó. Vamos ver se vai dar tudo certo. Então vamos pegar aqui root img. Poderia pegar a classe, tá? Mas vamos ver com a imagem aqui. With 100% e um height 100%. Show. Já é para funcionar. Maravilha. Então agora, se eu diminuo o tamanho desse container, olha lá. Então, até 600 pixels, ele vai ficar na vertical. Acima disso, se ele tem mais espaço disponível, ele fica na horizontal. É muito massa isso aqui, não é? Fala a verdade. É muito massa isso aqui. É o mesmo componente, olha. O mesmo componente. Eu posso pegar esse componente aqui, colocar em qualquer lugar do site, ele vai se adaptar. Lembrando que o container Py sempre precisa ter a propriedade container type inline size. Essa propriedade é fundamental para o container Py, para que o CTA, no nosso caso aqui, para que esse componente ele faça aquilo que a gente configurou para ele fazer. Agora eu quero saber o seguinte: você vai usar o Container Queries aí no seu desenvolvimento? Você já vinha usando? Compartilhe aí nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora. Salva esse vídeo aí também, caso você esteja aprendendo, caso você esteja considerando utilizar o Container Queries aí no seu desenvolvimento. Salva aí para você consultar depois. Valeu? Um forte abraço. Até a próxima.